E aí, tudo bem? Eu acabei de postar um vídeo aqui no Facebook, no YouTube, falando sobre a inquietação e o nosso direito a ela. E depois eu fiquei pensando um pouco nisso, né? E me deu vontade de fazer uma live, não só porque há muito tempo eu não faço, mas porque eu queria fazer alguns complementos em relação ao que eu disse no vídeo. Não sei se você já viu, se não viu, veja depois. Sobre o nosso direito à inquietação e sobre o fato de que a maioria de nós se inquieta demais por muitas vezes se sentir inquieto. E no vídeo eu, resumidamente, digo que isso faz parte da nossa condição humana, de seres fragmentados, de seres que só veem um pouquinho. Todo mundo só vê um pouquinho, né? A vida tem muitos sentidos. Aí eu volto para a história da verdade como uma pedra de 500 toneladas que nenhum de nós é capaz de carregar, então a gente tem lasquinhas dela. Mas, por outro lado, o que eu queria complementar aqui é que tem grande parte da inquietação que nós sentimos é uma inquietação artificial também. O que eu quero propor também nessa live aqui é que a gente saiba escolher as nossas inquietações e saber o que vale a nossa inquietude, né? Porque eu sinto que, por outro lado, nós somos tão sobrecarregados com uma série de responsabilidades, de deveres, de prioridades que vão gerando inquietação e que isso vai nos consumindo e vai sugando a nossa energia também. Talvez a questão também esteja ligada à nossa capacidade de projetar luz ou consciência sobre as nossas inquietações e perguntar: isso vale a minha inquietação? Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo engraçado, mais ou menos. Onde eu trabalho é um lugar assim restrito, né? Não é todo mundo que pode entrar. Eu trabalho no aeroporto, na pista, enfim. Então, para a gente chegar lá é preciso passar por uma série de trajetos e guaritas e seguranças e tudo mais. Tem um dos seguranças que é um cara assim que todo mundo se inquieta com ele. Ele é o cara que para todo mundo. Ele me conhece, ele sabe meu nome, ele me cumprimenta, ele sabe que eu todo dia estou lá, mas todo dia ele manda eu parar no estacionamento, chama um carro lá do hangar para me rebocar. É um padrão, né? E eu costumo dizer para os meus colegas assim: olha, eu sei quando ele está lá que eu vou ficar 10 minutos a mais esperando para entrar, para chegar no hangar. E eu chego mais cedo, eu fico no carro, não tem problema. Eu não vou me inquietar com aquele segurança que está fazendo o trabalho dele. Eu estou dando um exemplo de algo que talvez possa gerar já no começo do meu dia uma inquietude, um desconforto, uma irritação que é desnecessária. Isso é um exemplo bobo, né? Mas se a gente para pensar nas razões pelas quais a gente trabalha tanto, a gente se esforça tanto, a gente estuda tanto, a gente faz tantos projetos, planos, sonhos e tal. E se você confrontasse essas razões com uma perguntinha assim: mas vem cá, pra quê? Aí você começa a segunda-feira cheio de inquietude, eu tenho que fazer 1 bilhão de coisas. Tá, por quê? Se isso te trouxer respostas que vão além do dinheiro e do consumo, faz sentido até. Agora, se você tiver limitado só que vai ganhar, comprar, tal, na minha opinião, isso esvazia um pouco essa possibilidade de encontrar significado nas inquietudes. E talvez sejam essas as que mais nos dominam, né? A gente está exposto a uma máquina gigantesca de propagandas, de argumentos, de prioridades que vão gerando na gente assim pressas. E a gente nem sabe por quê. Essa inquietude, na minha opinião, é desnecessária. E eu acho que um dos nossos trabalhos assim importantes, desafiadores nesse mundo, é nos livrar desses pesos que eu chamo de sobrecarga, porque são desnecessários. Você sabe que eu tenho me permitido, nos últimos meses, um ritmo de vida que há muito tempo eu não tinha, profissional, tal, de demandas, de trabalhos, de coisas para fazer. Mas uma das razões pela qual eu me permito a esse ritmo também é me organizar, é me equilibrar no meio dessa espiral, muitas vezes, encontrar em mim momentos de quietude, mesmo no meio da inquietude cotidiana e natural de um trabalho,
que seja um momento que eu vou ficar quieto no carro, que seja uma oportunidade que eu me darei de ir tomar um café à tarde, que seja um pensamento de silêncio num tempo, que seja 1 minuto ou 2 de silêncio, para que eu não me permita ser sugado por uma espiral de inquietude que é desnecessária. Os trabalhos, de maneira geral, nos demandam muita coisa, né? A gente se entrega muito a eles. Mas o problema não é esse, né? O problema é eu permitir que isso me roube de mim mesmo, que me reduza o significado só aos afazeres cotidianos, que muitas vezes tem mais a ver com uma empresa e com interesses que não são necessariamente os meus do que os meus próprios. Até perder os meus próprios interesses de vista. Eu acho que a gente está cada vez mais empurrado num contexto de pressa, de agonia, né, que nos rouba essa oportunidade que é diária. Encontrar o sentido do dia, encontrar o sentido do momento. Eu acho que aí é que estão os sentidos da vida. Eu não vou ter uma resposta definitiva, absoluta. Se eu quiser, eu posso até me contentar com alguma resposta pré-fabricada que me diga qual o sentido da vida. Mas ela não vai durar muito, né? Quando eu sair daquele ponto e começar a enxergar a partir de outros, na medida em que eu amadureço, que eu evoluo, enfim, que eu cresço em questionamentos, em dúvidas até, aquela resposta absoluta vai ficar naquele lugar e eu estarei em outro, já deixará de fazer sentido. Então eu vou encontrando enquanto eu caminho, e eu caminho na vida, eu caminho no cotidiano, eu caminho no trabalho, eu caminho nas relações, eu caminho em mim, né? A gente não pode perder isso. Por isso a minha proposta de aquietamento com a inquietude inclui essa condição de discernir até que ponto as minhas inquietudes são de fato necessárias. Talvez sejam num determinado momento, né? Como eu disse, eu tenho me permitido há algum tempo a modificar cenários interiores. Isso é um negócio que eu estava precisando. Eu vinha há muitos anos já numa zona de conforto, no meu trabalho, no meu espaço, no meu estúdio, enfim, mesmo os trabalhos profissionais, mas no meu estúdio, no meu lugar, me dedicando demais e prioritariamente, quase que o tempo inteiro, aqui a isso, a essas conversas, aos vídeos, aos livros, aos pensamentos, né? Mas chegou um momento assim que eu me senti, já há algum tempo, e quem me acompanha, me ouve na rádio e tal, sabe disso, porque eu nunca escondi isso. Em muitos momentos eu me sentia sobrecarregado, porque isso ia gerando uma expectativa das pessoas. Ao mesmo tempo, ainda que sutilmente, em mim uma tentativa de corresponder a essa expectativa, de ser algo que eu não sou. Eu sou muitos, porque eu estou em movimento. Eu sou aquele do movimento de trás, do movimento de agora e do movimento de depois. E eu estou linkando todos esses e tentando encontrar nesse movimento os cenários que me habitam. Então eu senti nesses últimos tempos a oportunidade, pela via profissional, mas poderia ser por qualquer outra via, de renovar em mim cenários interiores, para que esses cenários pudessem projetar ou produzir outros olhares, outras perspectivas, outros frutos, outra linguagem, outra percepção. Afinal de contas, essa é a minha prioridade. Sempre foi, né? E não deixou de ser. Isso é um jeito de encontrar nessa inquietude de tempo, de correria, de cansaço físico e mental, muitas vezes, o aquietamento de quem sabe que se movimenta. E por isso mesmo, enquanto se movimenta, não se permite prender numa âncora que por qualquer razão me imponha um sentido que não é o meu. Os meus sentidos eu estou descobrindo, os meus sentidos eu ainda, enquanto estiver vivo, tomara, estou buscando os sentidos da vida. Você sabe que daqui a pouco eu vou ler os comentários aqui, mas só para concluir esse pensamento, esse trabalho meu aqui, essa exposição pública de abrir a alma, né, os pensamentos e tal, ele traz coisas muito legais. E hoje mesmo eu estava respondendo uma mulher que mandou um WhatsApp, muito grata, porque um determinado vídeo coube naquele momento dela. Isso é lindo. Por outro lado,
Tudo que a gente faz na vida hoje está quantificado, está precificado, é mensurável. E nesse caso virtual de redes sociais, por curtidas, por views, por dinheiro e coisas do tipo. Então é muito sutil, né? A gente aos poucos ir cedendo a nossa genuinidade, a nossa verdade, em troca daquilo que renda mais curtidas, ou popularidade, ou dinheiro, ou coisas do tipo. E essa é uma barganha que eu sempre me recusei a fazer. Então esses dias eu estava pensando, eu acho que os meus assuntos, eu acho que os meus vídeos, eu acho que aquilo que eu me proponho a falar é para pouquíssima gente, mesmo. Se você está me vendo aqui, se você me acompanha, você gosta do que eu falo, de verdade, eu acho que você está num grupo muito reduzido de pessoas que estão muito mais afim de saber quais são os passos para ser feliz, quais são os passos para ficar rico, querem se sentir diferenciados. Então nós somos evoluídos, nós somos a consciência, nós somos... E as linguagens para isso se multiplicam e vão se adequando a um movimento comercial de consumo que diminui a espontaneidade, na minha opinião. Por isso, pessoalmente, eu não me alimento de quem se propõe a dar fórmulas. Eu gosto muito de literatura, eu gosto muito de filosofia, eu gosto de pensamentos que gerem em nós inquietude, inclusive. Perguntas, inclusive. Essa coisa do fulaninho da moda, do palestrante, não sei o que, isso me incomoda demais, sabe? Pode parecer, e até ser, um preciosismo meu, talvez até seja, talvez eu mude depois. Mas já tem sido assim há alguns anos, e por enquanto eu estou feliz em me manter resguardado disso. Antes de você, antes de todos, eu estou cuidando de mim. E respeitando essas minhas demandas, esses meus movimentos que às vezes pedem cenários diferentes, modificam perspectivas. Isso tem a ver com a inquietude de não me acomodar com o fato de estar aqui falando e achando que eu cheguei a algum lugar e que se você me ver tudo será resolvido. Muito pelo contrário. Quem me acompanha, eu acho que de alguma maneira já sentiu que a minha proposta é que a gente faça isso juntos e descubra isso juntos. Bom, deixa eu ver quem está aqui. Eu quando pretendi fazer essa live domingo de manhã, achei que pouquíssima gente estaria, mas tem bastante comentários. Hamilton Lacerda, valeu meu amigo. Keila Corsetti, obrigado Keila. Moacir Gonçalves, Regiane Marinho, Leandro Jungle, Sana Maria. A Regiane faz um comentário aqui. Estou inquieta nos pensamentos, não consigo descansar. Fico pensando no que eu tenho que fazer, no projeto que eu entregarei em outubro. Eu tenho que tentar ficar em paz. Regiane, em nós é instalado um bichinho da pressa. Eu estava conversando com uma amiga esses dias sobre a inquietude. Ela me dizia assim, eu sinto que eu nunca correspondo. Nesse caso ela falava da vida profissional, né? Eu sempre estou indo atrás. Eu disse para ela, você nunca vai sentir que correspondeu. Você pode chegar a todos os patamares profissionais, intelectuais, financeiros, emocionais, mas o que nos preenche não é a correspondência, porque isso é impossível. Na minha opinião, o que nos pacifica é saber que, ainda que seja legal a gente buscar profissionalmente, enfim, não é isso que nos movimenta, não é isso que nos preenche. Eu respondi uma questão agora há pouco, uma mulher que me escreveu. Isso é um negócio que eu tenho eventualmente buscado tempo, eu não consigo responder sempre, né? Não é por falta de boa vontade, mas é porque não dá. E eu estava dizendo para ela sobre a inquietude, por isso também eu acabei gravando esse vídeo, como combustível do nosso movimento. Essa busca, Regiane, que você está dizendo aqui, ela cessa quando você descobre que a inquietude não é algo a ser cessado. De alguma maneira a proposta é essa, tenha outra profissão, ganhe mais, e aí você vai encontrar paz. A inquietude é algo para eu trabalhar. A inquietude é uma raiz. A inquietude é algo que me movimenta. Então ela não necessariamente vai ser cessada. Eu acho que as maçãs dão macieiras, porque na época das maçãs, as macieiras ficam inquietas e elas precisam produzir aquilo. Em determinados momentos elas param. As árvores têm sua época do ano para produzir aqueles frutos. E daqui a pouco, o próximo ano, na próxima estação, a inquietude surgirá novamente.
O que faz com que as flores nasçam, né? Uma floresta destruída regenere. Se não nesse conceito mais amplo, não limitado à nossa cultura, mas eu estou falando de uma coisa mais ampla, que eu posso chamar de inquietude. Então aprenda a equilibrar essa tua inquietude e não tente sufocá-la só na busca profissional, por exemplo. Mesmo na busca emocional, como quem acha que vai cessar a inquietude o dia que casar, o dia que tiver filho, o dia que arrumar a pessoa ideal. Isso tudo é uma propaganda que nos vendem, seja pelo argumento romântico, ou argumento comercial, ou argumento religioso que nos faz mirar num horizonte e nele vincula a promessa de que, olha, se você chegar a esse horizonte, tudo vai ficar bem. Só que o horizonte nunca é atingido. A gente não chega no horizonte. O horizonte serve para que a gente se movimente. Eu estava no chão, eu estava quieto, então eu vi o sol nascer. Aquela imagem do sol me gerou uma inquietude. Eu quero ver o que é aquilo. Uma inquietude feliz, e aí eu me movimento em direção ao sol. Daqui a pouco o sol se põe de novo. Daqui a pouco escurece. Daqui a pouco o horizonte some. Talvez eu pare nesse momento, até que o sol nasça de novo. Ana Cristina Lopes, bom dia. Patrícia Batista, bom dia Patrícia. Paulo Espanhol, Rosângela da Silva. Está falando da história do profissional, né, Rosângela? Isso faz parte. Adélia Santana, em Lisboa, obrigado Adélia. Rogério Lopes, Marcones Oliveira, Débora Furtado, Alexandra Almeida, Lua Ferreira. Eu me lembro de uma amiga que dizia que ia para casa da Lua. Vou para a Lua para não fazer nada. É isso que você está falando, de separar um tempo de silêncio, de encontro consigo mesmo, de presença. Opa, eu apertei um botãozinho aqui. Bom, é isso, de presença, é isso mesmo, Lua. Eu escrevi há pouco tempo sobre o fato de que nós somos os lugares, né? Essa reflexão nasceu de uma tarde que eu estava meio inquieto e fui num shopping tomar um café. E aí eu estava prestando atenção nas pessoas, aquele vazio, né? E as pessoas caminhando ali. E pensando, cada pessoa que está caminhando é um lugar. E aí você vê mais ou menos, você percebe pela face, pela expressão corporal, pelo jeito que anda ou se veste, enfim, que tipo de lugar, pelo menos superficialmente, é aquela pessoa, né? Aquele corpo, aquele olhar, aquele rosto está expressando não a moda, não o corte de cabelo, não o tipo de roupa, está expressando aquilo que lhe habita. O dia que aquilo que lhe habita, o ar da bexiga, sair, aquele corpo fica rígido, sem expressão, exatamente um boneco, né? O que habitava aquele corpo? Alguns podem dizer a alma, outros podem dizer a psique, são as emoções, os pensamentos, seja lá o que for. O que habitava aquele corpo é o que dava movimento e tornava aquele boneco um lugar, né? Encontrar em nós lugares de aquietamento, de silêncio é fundamental, porque na sociedade que nós vivemos, isso não é permitido. Porque se nós pensássemos minimamente que fosse, a sociedade não seria como é, a política não seria como é, a religião não diria o que diz, nós não nos relacionaríamos como nos relacionamos, nossas prioridades não seriam as que são e por isso mesmo não alimentariam engrenagens que muitas vezes estão fora do nosso espectro de consciência. Então é importante que as pessoas sejam zumbis, manadas, corram atrás de cenourinhas e para isso não pensem, não prestem atenção, não se percebam, não se questionem. Por isso encontrar em nós, ainda que nós estejamos vivendo nessa engrenagem, e estamos, isso é uma escolha, né? E não há nenhum mal nisso, mas ao vivermos nessa engrenagem, nesse sistema, escolhemos encontrarmos em nós lugares de descanso. Esse é um desafio. Vera Spindler, Marcones Oliveira, a inquietude é a falta de presença, relaxar no agora, com o que sou e o que tenho por hora. Em partes, Marconi, eu não gosto muito dessa afirmação. Sabe por quê? Porque isso gera em nós uma inquietude diante da nossa própria inquietude, que na minha opinião é inevitável. Eu estou vendo pela sua foto, Marcones, que você é um cara jovem, né? E na sua juventude viveu algumas experiências.
E talvez você almeje em algum momento da sua vida, e eu tenho certeza que esse momento não chegou, porque esse momento não chega para ninguém, em que você complete isso que você se propõe. Relaxar absolutamente com o que sou e o que tenho por hora. Eu entendo isso que você está dizendo. O que sou é o que eu sou, é o que tenho, né? Só temos o momento presente, o que temos por hora, como você descreve aqui. Mas, meu amigo, eu sou tantos, eu vejo em tantas perspectivas, eu me exponho a tantos movimentos, eu não sei o que é a morte, e eu vejo as pessoas morrerem. Eu não sei o que é a vida, e eu estou vivo. Um dia as pessoas irão, as que estão próximas. Eu me inquietarei até com o desgaste físico, mental da existência. Então, quando eu de alguma maneira alimento essa ideia de que a gente pode chegar num momento de presença absoluta, e essa ideia geralmente alimentada pelos gurus, namastê, eu acho que isso vai criando uma ilusão que pode me alimentar por um tempo. As ilusões alimentam também. Mas adiante vai me projetar num ponto de frustração, de decepção pelo fato de que eu não consegui. O mestre conseguiu, o fulano conseguiu e eu não. E aí eu me diminuo. Então eu prefiro, Marcondes, me pacificar com a minha inquietação e não reduzi-la a somente falta de presença. Eu acho que claro, eu não estou falando, né, de você ou da sua expressão, mas eu acho que muitas vezes essa expressão ou esse tipo de olhar vai criando na gente uma expectativa de encontrar uma fórmula que não existe. As pessoas são diferentes, a vida é incerta, os caminhos não são lineares, a verdade são muitas, os sentidos são cotidianos. Então, diante disso, como eu posso chegar e dizer, é a presença, estou presente? Osho dizia isso, e era um cara inquieto, angustiado, né? Que fala-se, inclusive, que ele se suicidou e não foi assassinado, mas os seguidores, os discípulos, tentaram esconder porque isso iria contradizer a imagem do cara que sabe. Ninguém sabe. A gente sabe em parte, a gente vê um pouco, a gente entende minimamente na medida em que se movimenta. Por isso eu não penso assim, que a inquietude é a falta de presença. Eu acho que a inquietude muitas vezes é a consequência natural da nossa existência. E que produz tantas coisas lindas, um mundo, um planeta de pessoas sem o mínimo, ou a mínima inquietação, seria um planeta de gente acomodada, de gente passiva. E eu acho que nesse mundo que nós vivemos, essa passividade é perigosa. Tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Simone Correia, Ione Pires, bom dia para vocês. A Neila, também a Reis, né? Reis Viviane. Não tenho ardores profissionais, me sinto deslocada de quase tudo que os outros consideram metas. Às vezes me sinto incomodada com tantas habilidades e a dificuldade em aplicá-las. Viviane Reis, primeiro, ter metas profissionais não é um mal, né? Eu não estou projetando sobre isso nenhum tipo de julgamento. Eu acho que faz parte. Agora, essa inquietude que você está descrevendo aqui, sabe o que me parece? Recentemente eu escrevi um texto que dizia mais ou menos o seguinte, que grande parte das nossas inquietudes nascem do fato de que nós somos muito maiores do que os lugares que nós ocupamos. Esse cara que está falando aqui, esse corpinho, né, que é um fungo no meio do universo, é habitado por tantos, não só os que eu fui, os que coabitam o planeta comigo, os que coabitaram o planeta comigo, ou antes de mim, os que virão depois, como eu falei no vídeo que eu publiquei hoje. Nós somos os mares também, os céus, os pássaros. Nós somos, aí eu vou usar um bordão, não gosto muito, mas eu acho que talvez se encaixe agora, nós somos um. Nós somos o oceano, vivendo a experiência fragmentada de sermos gotas. Mas a gota carrega o DNA do oceano. Ela é gota naquele instante, mas ela é oceano também. A
consciência disso faz com que eu aplique o que eu sou, você diz aqui, tantas habilidades e dificuldades em aplicá-las, sem a necessidade de adequá-las às caixinhas que muitas vezes se impõem como. Por exemplo, eu vejo assim, gente que tem uma linda habilidade de cantar, mas não dá dinheiro. Gente que tem uma linda habilidade de comunicar, mas o que me dá dinheiro é ser gerente do banco, sei lá, coisas do tipo, você entende, não? Se a gente tira isso das caixas, eu não preciso da chancela profissional, eu não preciso da legitimação do dinheiro, eu não preciso dos views no Facebook, nem das curtidas no Facebook ou do YouTube ou coisas do tipo. Se com espontaneidade, como faz a natureza, as minhas habilidades, como você coloca aqui, são entregues, mesmo que dentro de um ambiente profissional. Às vezes você, na profissão, faz aquilo que tem a habilidade, mas sabe que não é o salário, não é o reconhecimento profissional, a promoção ou o chefe que alimentarão isso em você, mas a sua disposição em se entregar. O exemplo que eu dou da maçã. A macieira faz maçãs, não para que isso seja reconhecido, consumido, comprado. Se a macieira perceber que não está num lindo pomar, onde as maçãs são colhidas para uma maravilhosa torta de maçã, que é importada por um valor muito alto, ela deixará de produzir maçã? Não é por isso que ela produz maçã. Não é para que as pessoas comam. Não é pelo reconhecimento. Ela só produz maçã porque ela é macieira. Que tipo de maçã você produz? Ou que sai naturalmente de você? Só entrega. As oportunidades a vida traz, sempre. A gente não vê porque a gente se reduz a uma expectativa profissional, a um código de linguagem que se projeta como cultura para a gente, dizendo, olha, precisa ser por esse caminho, desse jeito, nessa via, nessa direção. Por quê? Por quê? Você tem a habilidade, por exemplo, de cantar? Canta em casa. Você precisa de plateia? Você tem a habilidade de, sei lá, de se relacionar com as pessoas? Você precisa transformar isso numa profissão? Ou você pode se relacionar com as pessoas que cruzam contigo no teu caminho ou na vida? Você tem a habilidade de refletir, de produzir reflexões, pensar? Então você precisa de um público que te aplauda, que te pague palestras caras, para que então você se sinta valorizada? Ou você pode se compartilhar? Como eu estou fazendo aqui, por exemplo. Eu não ganho nada para isso. Esse ano, por exemplo, eu parei de fazer encontros, por uma série de razões. Eu não estou esperando nada, eu não estou fazendo isso aqui, eu não vou falar no final do vídeo, olha, se você quiser me patrocinar e tal. Eu só estou dando. A tecnologia me permite isso, então por que não? E aí eu ganho de outras maneiras, né? Começa a enxergar a vida a partir dessas perspectivas, talvez seja isso só que está faltando, tá? Célio Dias, muito obrigado, meu amigo. Ele fala sobre o conhecimento parece ter sido abandonado. Você sabe que às vezes eu percebo isso, essa coisa da maçã me ajuda muito, sabe? Às vezes as pessoas me questionam assim, poxa, teu vídeo, é uma pena que não está em rede nacional, é uma pena que não tem tantas views e curtidas como tem fulano ou fulana. E eu fico pensando, mas e por quê? Por que eu me inquietaria com isso, né? Eu sou maçã, sou macieira. Se a minha maçã cai e apodrece, ao apodrecer, organismos vivos e até a terra metabolizarão aquela maçã que não é perdida, nada se perde. Talvez seja perdida nos olhos de quem pensa, ela poderia ser vendida por um dinheiro muito caro, uma maçã tão bonita, mas nunca é perdido. E isso traz sentido para o que a gente faz, até para a troca de conhecimentos. Tem um alô muito legal aqui da Camila. Um beijo, Camila. Camila é minha irmã. Chito, muito bom, estamos ouvindo. Beijo, Camila, mãe. Se a Camila tá, minha mãe deve estar junto também ouvindo. Beijo para vocês, tá? Minha mãe é Camila. O Márcio Tuerlinks, aqui de Porto Alegre. Reigi Sanches, Sérgio Vidal, Ana Lúcia Frank. A inquietude faz parte da natureza humana.
É verdade, Ana. E você sabe que nos cabe enxergar isso como, exatamente como você está descrevendo, parte da nossa natureza. Quando a gente fala da nossa completude, da nossa essência, da nossa inteireza, da nossa integridade, né? Por que a gente não inclui a inquietude? Quando a gente fala da perfeição, por que a gente não inclui a imperfeição? Quando a gente fala da luz, por que a gente não inclui as sombras? Quando a gente fala do bem, por que a gente tenta excluir do bem o mal? Não é essa dicotomia que nos dificulta entender o que de fato é a inteireza da vida, que inclui o bem e o mal, as luzes, as sombras, a vida e a morte. Tudo linguagem, tudo expressão de uma coisa só. A quietude e a inquietude, tudo linguagens, né? Quando eu começo a perceber tudo como linguagem, eu já não excluo nada. Se vem a dor, obviamente não é o sentimento que eu mais gosto de ter, mas ela faz parte da minha inteireza também. Se vem a inquietude, ela faz parte do meu aquietamento. Se eu me sinto em alguns momentos em sombras, quem de nós não se sente? As sombras de alguma maneira me projetarão na direção da luz que a inclui, né? Variações do mesmo tom. A vida como muitas linguagens de uma coisa só. Talvez seja esse o nosso desafio. Mas essa mente fragmentada da era moderna que nós vivemos nos impede. Ou é certo ou é errado. Ou é bem ou é mal. Ou pode ou não pode. Ou o cara vai comprar aquela paz margarina, né? Você é feliz? E aí eu vou comprar a felicidade. E nela não cabe o pacote da tristeza. Essa é a minha crítica a grande parte das religiões, dos gurus de autoajuda, de nova era, os caras como esses que a gente estava falando agora, né, que vem vender essa ideia de integridade, de inteireza, com um interesse que talvez não seja assim tão verdadeiro. Porque todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer encontrar, então esses caras estão propondo isso, né? Não é vendável, não é comercial falar o que eu estou dizendo aqui. Você quer ser feliz? Então inclua na sua felicidade a aceitação da tua tristeza. Não como acomodação, mas como entendimento de que uma coisa e outra fazem parte de uma única estrutura, que somos. Nós somos sombras e luzes, né? Nós somos sabedoria e nós somos burrice também, ignorância. Quantas coisas nós ignoramos, né? O reconhecimento disso é básico. Os fungos tentando serem inteiros, quando na realidade eu só posso ser inteiro como corpo, não esse, mas a humanidade. É só a humanidade que me completa. E por humanidade eu não estou me referindo só aos seres humanos, por tudo que é vivo. Eu acho que quanto mais eu caminho nessa direção, mais essa percepção vai se adensando em mim. E à medida que isso acontece, mais harmonia eu vou tendo com a vida e comigo, como expressão, como linguagem de algo maior, que é a vida. David Araújo, serei eu mesmo do jeito que posso, do jeito que dá. Consciência que todos os processos humanos podem me lembrar que a minha força não está necessariamente no poder de resistência, mas a capacidade de chorar. Legal, David, é isso, é isso. Eu falo muito sobre o poder que nasce da nossa fraqueza. E por fraqueza eu incluo justamente esse reconhecimento. É isso que você está dizendo mesmo. Isso não é humildade, né? Como é que eu posso desconsiderar o fato de que eu sou um bosta? Como? Bosta no melhor sentido da palavra. Bosta é aquilo que é metabolizado pela terra, é adubo, né? Eu sou adubo também. Como é que eu posso tentar condensar nesse carinha que está há 42 anos na terra, vivendo experiências limitadas numa cultura, num tempo, numa era, numa família, numa profissão, num corpo, com os limites que tenho? Como é que eu posso condensar isso à inteireza da vida? Se não reconhecer a partir da fraqueza que eu, como ser humano, como indivíduo, represento, essa fraqueza me abre para horizontes
de entrega para a vida, para entendimento, para fazer perguntas, para me manter em movimento. Se eu estou inteiro, eu me fixo, eu fico pesado demais, Davi, ou David, eu fico pesado demais. Eu tento carregar a pedra que eu falei no começo do papo de 15 toneladas, porque agora é a verdade. É o que os religiosos, por exemplo, fazem, né? É o que os políticos ideológicos fazem. É que todo mundo que tem uma ideologia da verdade, ela não pode ser contestada, ela não pode ser confrontada, ela não pode ser questionada, ela não pode ser diminuída, porque se acontecer, todo o meu castelo desmoronará, porque é ele que alimenta a minha ilusão de que sou. Ao reconhecer que não sou, então eu vou me hostilizar, eu vou brigar, eu vou tentar provar para você que eu sei, que eu sou. Quando na realidade o reconhecimento de que não sou é o que me vincula a você que também não sabe. E se eu me vincular a você, na nossa ignorância, a gente passa a saber um pouquinho mais. E nesse movimento a gente aprende juntos. Pessoalmente eu prefiro assim. Flávio, você não quer por mais... Flávio, você não acha, deve ser, que por mais que estudemos, a vida jamais conseguiremos decifrá-la, Ione? Sim, Ione, claro. Estudar é bom, ler é bom, pensar é bom. Eu sou um cara que não consegue se desvincular disso. Mas é uma linguagem, né? Como é que eu vou tentar condensar a vida numa ideia, num estudo, na história? A história não é suficiente. O que é a história? A história são os marcos que nós estabelecemos ao longo do tempo como importantes ou pilares da nossa cultura. No entanto, entre esses marcos, quantos movimentos invisíveis, incapturáveis pelas lentes da história, que não estão nos livros, nos discursos, nos manuais, e no entanto foram fundamentais para que um passo chegasse até outro. Isso a gente não vê. E na minha opinião são os movimentos mais importantes. É aquilo que eu chamo do princípio das revoluções. Eu tenho um texto sobre isso, né? A revolução é identificada pela história, seja em qual nível for, numa pessoa, num movimento, num atrito, numa guerra, tem ali os marcos. Mas o que gerou isso é tão mais sutil, é tão mais contundente e ao mesmo tempo invisível pelas lentes que a gente não é capaz de perceber. Nós aqui, de alguma maneira, o fato de a gente estar aqui nesse domingo de manhã batendo papo, gera em mim, em você e em todos mínimas modificações que adiante se conectarão a outras, em outros, e mais, e depois outros e outros e outros, que pode desembocar lá na frente num desencadeamento de modificações que a gente não tem ideia, que talvez tenha começado nesse papo nosso aqui. Você não vai saber, nem eu. Que bom, para que ninguém se sinta dono dos movimentos, só pecinhas, né, deles. Me percebo sempre preenchendo essas inquietações, fazendo coisas em muita intensidade. Antes trabalhava demais, agora jogo vôlei demais, só vivendo aquilo toda hora, tal. Reide, mas que bom que você percebe, Reide, isso faz parte da nossa cultura. Perceber-se assim é o que te livra disso. Eu também. Muitas vezes eu não estou livre disso. Às vezes eu me pego num fluxo de pensamentos, de inquietudes, de correrias. E eu preciso às vezes me quebrar ali, sabe? Eu tenho as minhas quebras assim. Uau. Agora mesmo, você sabe que eu tô ausente por questões profissionais do meu programa ao vivo. A rádio não, a rádio continua, tudo lá. Mas eu não estou conseguindo fazer ao vivo. Eu tenho publicado muito menos vídeos, muito menos textos. E tem sido uma pausa que eu me permiti. Justamente também por isso, para sair desse fluxo que, queira ou não queira, perceba ou não, não deixa de ser uma tentativa de corresponder a uma expectativa, uma demanda de quem lê, de quem quer, né? E aí você acaba virando refém disso. Então, quebrar. Você percebe? Está jogando vôlei, jogar vôlei é bom, né? Mas você acha que isso está virando uma fuga? Legal, então troque hoje o vôlei por um livro, por exemplo, ou não faça nada, né? É bom a gente se acostumar a perceber-se assim. E esse é um processo para a vida inteira, é uma educação que a gente mesmo se impõe. Rosângela da Silva, Sandra Santos, deixa eu ver quem mais eu não li aqui. Flávio, o pior passou, agora é reconstruir, olhar para frente, maravilha. Sérgio, Miriam Monteiro, maravilha, então tá, acho que já deu, né?
Acho que eu já li a maioria dos comentários aqui. Já nem sei quanto tempo a gente está nesse papo aqui, mas eu estava com saudade desse momento de reflexão aqui. Vamos viver nossos domingos agora, fazer as nossas coisas, nosso fim de semana. Pense no que falamos. Encontre em você lugares de paz. Lembre-se que estar em paz não quer dizer não sofrer. Estar aquietado não quer dizer não estar inquieto muitas vezes. Lembre-se que a nossa inteireza, a nossa integridade é composta de muitas matizes. Para que eu seja feliz, eu preciso aprender a lidar com a minha tristeza e aceitá-la. Para que eu me pacifique, eu preciso saber entender e aceitar a minha inquietude. Para que eu ame, eu preciso reconhecer, aceitar e entender os meus ódios. Para que eu me sinta seguro na vida, eu preciso entender, aceitar, enxergar e não negar os meus medos. E aí, em movimento, eu perceberei que tudo que eu chamo de bom e de mal, de sombras e de luzes, de medos e de coragens, de amores e de ódios, tudo isso, no fim das contas, me compõe. Me equilibrar com tudo isso é o grande desafio. Tá bom? Valeu mais uma vez todo mundo. Um beijo para você. Bom domingo. E fique bem. Até a próxima.